Jesus realizou muitos outros sinais, mas estes foram escritos para que creiais, e crendo, tenhais vida em seu nome. Queridos irmãos e irmãs, 8 dias depois da ressurreição, nós estamos novamente reunidos para celebrar este mistério santíssimo da Páscoa do Senhor, mistério que dá vida à Igreja e que a sustenta na sua missão pelo mundo. 8 dias, concluímos o tempo da oitava de Páscoa, neste domingo, que ficou conhecido como Domingo da Divina Misericórdia. Embora as leituras já apontem claramente para este mistério tão bonito da Divina Misericórdia, Papa João Paulo II, a partir dos escritos de Santa Faustina Kowalska e das revelações de Jesus Misericordioso, pedia que se fosse instituído na Igreja um dia para louvarmos essa misericórdia do Senhor. E nas aparições para Santa Faustina Kowalska, Jesus Misericordioso apresentava precisamente este dia, o domingo da oitava de Páscoa, como o dia de excelência para compreendermos esta ação de Cristo ressuscitado na vida da Igreja. Pelas suas santas chagas nós somos curados, pela vida e pelo dom do Espírito Santo, a Igreja se tornou a portadora do perdão para o mundo e a realização deste mistério de salvação que atinge com misericórdia todos os homens. As leituras apontam para esta realidade, uma realidade de misericórdia que louva o Senhor pelos seus grandes feitos e fez com que a Igreja compreenda que é nesse mesmo mistério de Cristo morto e ressuscitado que a Igreja encontra o seu perdão. E que a Igreja anuncia esse mesmo perdão ao mundo. Eterna é a sua misericórdia. E da tenda dos fiéis, ou seja, da Igreja, bradem ao mundo o cântico de glória e de louvor que exalta essa misericórdia e a estende de geração em geração. Ouvimos atentamente a primeira conclusão do Evangelho de São João. Primeira conclusão porque o Evangelho de São João se conclui 2 vezes. Este capítulo 20 e os versículos que nós lemos até o 19, João sintetiza toda a obra de teologia e apresentação da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, apresentando as 2 últimas aparições do ressuscitado segundo João, na sua primeira composição do Evangelho. Ele mostra Jesus ressuscitado aparecendo aos 11 discípulos. Ora, na primeira aparição a 10, porque Tomé não estava. 8 dias depois, precisamente no domingo que estamos, ele aparece a Tomé e anuncia a grande alegria e a grande bem-aventurança de um povo que crerá na ressurreição sem a terem visto, sem a ter experimentado fisicamente, mas ter experimentado o testemunho daqueles que a viram. Precisamente, o Evangelho de São João, neste capítulo, marca a importância do domingo na vida da Igreja. O encontro com o ressuscitado vai se dando domingo a domingo,
de 8 em 8 dias, a realidade da ressurreição se manifesta presente e total na vida da comunidade, quando o Senhor vem a ela na sua alegria, na sua entrega, com os sinais de sua paixão, de sua morte, mas também acompanhado da vida ressurrecta de Cristo, que agora já não conhece mais os limites do tempo, do espaço. Esse trecho do Evangelho de São João também apresenta a perseguição que virá sobre a igreja. Ora, uma perseguição medrosa, onde causa pânico e os com medo dos judeus, eles permanecem fechados, mas com a parresia do Espírito Santo, com a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos, a vida de nossa igreja será transformada com um ímpeto e um vigor que levará a uma proclamação e uma exultação da vida verdadeira de fé. No tempo pascal, esta realidade da Igreja Católica, como herdeira verdadeira do legado da ressurreição, é apresentado para nós na primeira leitura. Os atos de uma igreja nascente, de uma igreja que se enche de coragem e enfrentará, não só naquele tempo, mas até hoje, e resistirá com fidelidade às perseguições que advêm de um compromisso real com o Evangelho. E muito mais ainda, nós vamos ver uma oferta da própria vida, na vida de cada santo, de cada fiel ao seu tempo, a realizar esta mesma obra de Cristo, não somente acrescentando no mistério da paixão esta realidade salvífica, mas assumindo plenamente a vida de nosso Senhor em todos os feitos, em todos os tempos. Como diz a segunda leitura, seremos provados, testados, e aqueles que forem fiéis resistirá. A Igreja Católica resiste à perseguição diária, todos os dias, por 2000 anos. Por 2000 anos esta verdade é combatida pelo mundo. A Igreja, por muitas vezes, se viu dividida, sacudida por heresias, rachada em divisões, combatida até mesmo por aqueles que se dizem cristãos, esculachada pelas ruas, julgada pelas suas atitudes, mas resiste. E de um modo admirável se renova. E não se renova somente uma vez ou outra. Não. A igreja se renova diariamente no mistério pela qual ela é nutrida e pela qual ela é fincada no mundo, que é o mistério da presença do ressuscitado no meio de nós. Assim, meus irmãos, o primeiro dom ofertado à igreja pelo ressuscitado foi o dom da paz. A igreja viverá a promessa do Senhor, os seus dias de paz, na sua companhia, na sua presença, na sua oferta e na sua entrega. O segundo dom é o dom do perdão dos pecados. Ele confia à igreja: recebei o Espírito Santo, e aqueles a quem perdoardes, eles serão perdoados. E aqueles a quem vocês retiverem, eles lhes serão retidos. O uso da misericórdia e o perdão de Deus é um favoritismo da igreja, dado pelo ressuscitado. O instrumento de misericórdia do mundo para a remissão de todos os pecados é a presença da Igreja Católica, que realiza em nome de Cristo ressuscitado o verdadeiro perdão, a verdadeira conversão e a verdadeira vida de Cristo no mundo. Por isso, esse dia, como a cada dia que renovamos
este mistério da ressurreição em nós é um dia de excelência, um dia de muita importância para a nossa vida de fé. Quando nós mesmos nos renovamos neste mistério, quando nós nos permitimos alcançar os sinais da ressurreição em nossa vida de fé e que abandonamos a incredulidade. Abandonamos a incredulidade. Eu fiz referência à primeira conclusão do Evangelho de São João. Nós sabemos que João precisará acrescentar mais um capítulo. Você pode depois olhar na Bíblia, o 21, é um acréscimo. Tempos depois de João ter entregue o seu Evangelho, ele precisou colocar mais um capítulo para justamente a sua comunidade compreendesse um aspecto importante na vida da igreja, o acolhimento de Pedro. Os discípulos que acompanhavam João rejeitavam Pedro e o seu testemunho porque achavam Pedro uma pessoa fraca, por ter abandonado Cristo na cruz, por ter não enfrentado as alturas e a força intrépida da noite da paixão. Os discípulos da igreja de João viam muito mais João como um sinal desta permanência de Deus. E João insere mais uma aparição do ressuscitado ali no contexto da pesca milagrosa, e onde Jesus reafirma que a igreja é fundada sobre Pedro e pede a Pedro não somente a fidelidade, mas o pastoreio da igreja. O último capítulo do Evangelho de São João é o retrato da Igreja Católica. É a chave de compreensão desta fé. É o testamento do ressuscitado a dizer: aquele que eu desejo, que me ama, que compreenda, apacente esta igreja. Assim somos nós, nas chaves de Pedro, na vida de fé, na ressurreição do Senhor renovados. Que esta Santa Páscoa nos favoreça e nos sustente, hoje e sempre. Amém.